A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, né? Estou passando aqui para estar trazendo mais uma palavra de Deus para a minha e para a sua meditação. Há uma passagem na Bíblia onde está escrito em Romanos 12, onde o apóstolo Paulo ele ensina através da epístola aos Romanos, dizendo da seguinte forma: e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo, ele foi bem cuidadoso quando ele anunciava o evangelho. Nós sabemos que ele teve um encontro grandiosíssimo com o Senhor Jesus, pois antes da sua conversão, Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele fazia isso porque ele acreditava que, pela tradição dos seus pais, a palavra de Deus jamais poderia ser violada. Ou seja, Paulo fazia uma acepção de pessoas porque ele olhava o seguinte: as pessoas que deveriam servir a Deus eram pessoas que se santificassem, pessoas que dessem um bom testemunho, pessoas que estivessem sempre afastadas do pecado do mundo e afastadas das orgias e até mesmo das conversações, mas conversações da qual o mundo oferecia naquela época. É bem verdade que Paulo, dentro dos seus ensinamentos, ele focou mais na tradição dos seus pais, uma tradição da qual, quando Jesus veio a este mundo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Paulo não entendeu, assim também como os demais da sua época, que Jesus poderia ser o Cristo, pois Jesus ele estava sempre no meio daquelas pessoas pecadoras. Ele estava sempre pregando as boas novas do Evangelho, pois o apóstolo ele deixa bem claro o seguinte: que quando ele fazia isso, era por amor e zelo à palavra de Deus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu que tudo aquilo era contra a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele entendeu que todos os homens haviam pecado e todos os homens haviam afastado da glória de Deus. E é bem verdade que Paulo, a entender esta palavra, este evangelho, a Bíblia diz que ele indo para Roma, como o próprio Deus havia dito para ele, dizendo que ele também seria testemunho em Roma do seu evangelho, da sua palavra, Paulo indo para ser julgado pelo César, pela autoridade suprema daquela época, ele começou a pregar o evangelho naquela localidade. E muitos ouviam o evangelho, alguns acreditavam, outros não acreditavam. Por quê? Porque era um evangelho muito novo, era algo que ia contra as tradições dos judeus. Veja bem, ia contra a tradição dos judeus e não contra a palavra e não contra a lei de Deus. É bem verdade que alguns fariseus, ao se encontrar com Jesus, eles disseram: por que vocês transgridem a lei? Jesus disse: olha, eu não transgrido a lei, mas sim eu cumpro elas. Pois está escrito que aquele que disser qualquer ato pecaminoso contra o seu pai, Jesus usou a expressão de um filho. Quando disser qualquer coisa contra o seu pai, da qual a lei o proíbe, e permite que esse tal seja levado diante das autoridades, seja julgado. Caso esse pecador faça tal coisa, ele deve ser apedrejado e até mesmo levado à morte. Só que vocês os transgrediram pelas vossas tradições. Fizeram o quê? Disseram que se o tal fizer tal coisa e for à casa do Senhor e ofertar, a sua culpa será cessada, será quitada.
Mas Jesus diz, não, por isso que vocês cada vez mais têm corrompido a palavra de Deus. Jesus vai dizer que vocês transgridem a lei. Vocês estão transgredindo a lei e não as tradições, mas a lei que foi estabelecida por Deus. E Jesus ele ainda afirma mais que aqueles homens mostravam ser homens santos, homens cheios de Deus, cheios do conhecimento da palavra, mas na verdade eles buscavam os seus próprios intelectos, seus próprios prazeres, sua própria, os seus próprios aplausos, seus próprios holofotes. Eles se maravilhavam quando eles saíam nas praças, nas ruas, e era cumprimentado por pessoas, as pessoas reconhecendo que eles eram verdadeiros homens de Deus. E Jesus dizendo, olha, vocês não passam de sepulcro caiado, ou seja, por fora vocês mostram ser uma coisa bela, exuberante, mas por dentro de vocês está cheio de rapinas, cheio de coisas podres, coisas mortas. Ou seja, vocês estão diante de quem pode fazer a transformação, não só por fora, mas também por dentro. Porque a partir do momento que Jesus entra na minha e na sua vida, é bem verdade que ele começa nos transformando de dentro para fora. Ele começa a transformar minhas atitudes, o meu pensamento, a forma de eu agir, a forma de eu me comportar. E depois, aquilo que está dentro de mim é que vai me mostrar através do que está por fora. Ou seja, a forma de eu andar, a forma de eu se vestir, a forma de eu se comportar em diversos lugares. Tudo isso vai começar a ser moldado. Mas Paulo ele está fazendo um alerta dizendo, mas não se conformeis com este mundo. Por quê? Porque este mundo está totalmente corrompido. Nós estávamos todos perdidos e destituídos da glória de Deus. E nós precisamos agora, como está escrito em Hebreus, que se hoje ouvide a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Ou seja, Deus está nos chamando dia após dia para uma nova vida, para uma nova transformação, para um novo nascimento. E esse nascimento só é possível em Cristo Jesus. Lembra do que João Batista, quando ensinava, dizia? Ele dizia claramente, eu vos batizo com água. Para quê? Para arrependimento de pecado. Ou seja, a partir do momento que você recebe a palavra, você busca o interesse de descer as águas batismais para confessar que realmente você entendeu o propósito do Evangelho. E ali representa uma simbologia grandiosíssima que é representando que você está morrendo e nascendo de novo para uma nova vida, para uma nova caminhada. E daí então nós vamos entender o que Paulo quis dizer. Que Paulo disse, a partir do momento que eu e você nascemos de novo, nós não podemos mais praticar o que praticávamos antes, porque aquele corpo velho, aquele velho homem morreu com Cristo. Agora nós ressurgimos para uma nova vida em Cristo. E é bem verdade que Paulo também aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, tudo o que fizemos, tudo o que cometemos foi perdoado quando confessamos a Cristo Jesus. É bem verdade que o mundo não vai entender isso, porque o mundo ainda é carnal e vive na carnalidade. Mas nós que somos espiritual, nós aprendemos a discernir espiritualmente. Sabe por quê? Porque muitas coisas que para nós, na nossa ignorância, nós não tínhamos o conhecimento tão amplo e tão pleno da palavra de Deus, é bem verdade que tem coisas que a gente, na nossa ignorância, nós não concorda. Nós não concorda. Na nossa ignorância, irmão, nós não concorda. Porque é algo que é difícil de entender, de compreender. Um exemplo, veja bem,
Como é que nós sabemos que Deus criou todas as coisas e que Deus é mantedor de todas as coisas e nem todos são filhos de Deus? Não é bem verdade? Tem pessoas que eu já presenciei isso várias vezes. Pessoas dizendo que são filhos de Deus. Mas só que a Bíblia não diz assim, que todos são filhos de Deus. Nós somos criação de Deus, é claro que nós somos criação de Deus, mas isso não torna Deus nosso Pai. A Bíblia vai dizer que nós só passamos a ser filhos do Senhor, nosso Deus, quando nós confessamos a Cristo Jesus, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí é Ele que nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus Altíssimo. Olha para você entender. Não é difícil de compreender essas coisas? É difícil. Se eu não estivesse na presença de Deus, jamais eu ia entender isso. Mas uma vez que eu ouvi o Espírito Santo de Deus e vim para a presença do Senhor, aí a minha vida agora já não foi mais conduzida e não será conduzida mais por mim. Mas sim o Espírito Santo de Deus que passou a habitar em mim, ele que me leva ao pleno conhecimento e ao entendimento da palavra de Deus. Isso tem que acontecer também na sua vida. Você, talvez hoje, você que ainda não é cristão, confessado, que ainda não aceitou e não levantou as mãos para Cristo, talvez há coisas que você não vai realmente concordar. Mas você precisa entender que você pode não estar concordando por falta de conhecimento. Sabe o que a Bíblia diz? Que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. O povo é destruído, o povo é cada vez mais enganado, é destruído por falta de conhecimento. E esse conhecimento nós só iremos adquirir em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Lembra que Jesus teve aproximadamente 3 anos de ministério, ensinando a sua palavra e formando os discípulos para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas porém Jesus disse: só eu vou para o Pai, mas eu rogarei a Ele que envie outro, que ficará convosco até a consumação do século. E esse vai dar testemunho a meu respeito, disse Jesus, e ele vos fará lembrar o que eu já vos tenho ensinado. Veja que maravilha! Jesus nos ensinou e agora o próprio Espírito Santo que habita em nós nos ensina e nos mostra que este mundo é totalmente corrompido e que ele trabalha sempre contra a vontade de Deus. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, iremos batalhar contra os principados e contra as potestades, contra as forças do mal. Talvez você alguma vez tenha falado no teu coração ou até mesmo pronunciado através da sua boca dizendo: eu estarei do lado do Senhor para lutar contra Satanás e seus demônios. Mas até então você ainda não fez essa confissão. Mas eu aceitei o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que é preciso, não é o que eu acho, é preciso que eu vá diante dos irmãos que confessam a Cristo como Senhor e Salvador e que eu também faça essa confissão. E essa confissão tem que ser feita ao público. Eu tenho que me apresentar diante do público, dizendo que a partir deste momento, agora eu quero servir ao Senhor, eu quero obedecer ao Senhor e quero, com os irmãos que já estão na caminhada, caminhar junto com eles para que possamos trabalhar junto, para que mais pessoas também possam ser alcançadas. Se você ainda não fez essa confissão, irmão, eu não estou te julgando, quem sou eu? Pois a Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Talvez você já fez essa confissão, mas as pessoas em sua volta sabem realmente que você já fez essa confissão, que você já levantou a mão para Cristo, que você já cumpriu com as ordenanças do Senhor Jesus? Lembra quando Nicodemo, um príncipe da sinagoga, homem conhecedor da lei, que possivelmente dava ensinamento da palavra de Deus daquela época,
quando ele teve um encontro com Jesus, ele veio elogiando Jesus, dizendo: eu sei que o Senhor veio da parte de Deus, pois nenhum homem pode operar e nem fazer sinais tão maravilhosos assim como tu faz, se Deus não for com ele. Jesus nem se preocupou com aqueles elogios. Jesus foi bem claro e positivo, dizendo a ele: olha, Nicodemo, é necessário que o homem, para ver o reino de Deus, nasça de novo. Ok? Para ver, não é para entrar. Para ver o reino de Deus sendo manifesto, é preciso que o homem nasça de novo. E aí Nicodemo rebate essa palavra dizendo: mas como é possível? Ou seja, é impossível de alguém nascer de novo sendo velho. Porventura eu poderia voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, olhando para ele, disse: não, eu não estou falando desse nascimento. Mas aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que aqui tem uma afirmação poderosa. Há um batismo, que é crer em Cristo, ok? Para confessar. E há que é no corpo de Cristo. E há um batismo na água e no Espírito. Esse batismo, ou seja, esse nascimento, é para que eu possa entrar. É onde eu entendo que eu só poderei entrar no céu através de, se eu percorrer um caminho e passar por esta porta. E essa porta de entrada é Cristo Jesus. Sem esta porta e sem este caminho, dificilmente eu entrar por ela. Mas Jesus afirmou pontos muito primordiais para a nossa caminhada. Primeiro, olha o que Jesus disse: é necessário que aquele que vinha até ele creia nele e crê que Deus existe e que Deus o enviou. Este se resume à vida eterna, que você crê em Deus e crê que Jesus é enviado da parte de Deus. Tá vendo como é fácil? Primeiro eu creio que Deus existe. Mas muita gente diz que crê, mas também precisa crer em Jesus, o enviado. Se Jesus é o enviado, eu preciso crer na sua palavra, nos seus ensinamentos, para que eu possa me preparar para entrar no céu. Lembra do que Jesus disse? Aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas porém, quando ele ressuscita, ele vai dar algumas ordenanças para os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo mundo e a toda criatura. E também ele vai afirmar também no evangelho dizendo assim: ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulo. Para quê? Para guardar todos os ensinamentos e mandamentos que eu vos ordenei. Ou seja, há mandamentos que Cristo nos previne para que nós guardemos. Ok? Nós temos que estar preparados contra isso. Tem que estar alerta, pois o Senhor Jesus disse que ele virá buscar cada um de nós para nos levar de volta para casa. Quando será isso? A Bíblia não deixa claramente que dia o dia exato, mas ele deixa sinais que apontam a sua vinda. E hoje nós vemos que os sinais estão aí, dias após dia, anunciando que Jesus está voltando. Por isso o apóstolo Paulo, ele já de antemão, ele já vai alertando logo nos primeiros versículos, dizendo: olha, não vos conformei com este mundo, pois quanto mais nós ficamos apegados às coisas terrenas, mais nós se afastamos das que Deus tem preparado para nós. Jesus, uma certa vez, ele disse: não ajuntei tesouro na terra, aonde o quê? A traça, ferrugem e o ladrão mina e rouba. Não ajunte tesouro aqui, mas ajuntai tesouro no céu, aonde nem a traça, nem o ferrugem e nem os ladrão mina e nem rouba. Pois lá o que está lá é seguro, o que está lá é eterno, e aonde nós não perderemos de forma nenhuma, pois está guardado em Cristo e Cristo está guardado em Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso pense nisso, você meu irmão, você minha irmã que parou para ouvir esta palavra, que não devemos se conformar com este mundo. Irmão, quer dizer então que eu não
tenho que trabalhar para conseguir realizar meus sonhos. Não estou falando não é a respeito disso, mas sim a respeito das coisas que nos afastam de Deus. Não é errado de maneira alguma você ter um bom trabalho, comprar seu carro, sua casa, passear, se divertir com a sua família. Isso é fruto do seu trabalho e isso é agradável diante de Deus, desde que você trabalhe com honestidade. Mas, porém, você precisa entender que essas coisas não podem ser a base e o alicerce para que você tenha uma vida totalmente alegre, próspera e abençoada. Não é isso. Você precisa estar focado em Deus, entendendo que tudo isso passará e que as coisas de Deus permanecerão para sempre. Você já viu pessoas que estão tão apegadas nos bens materiais que quando elas tomam um prejuízo enorme, essas pessoas chegam até tirar suas próprias vidas? Por quê? Porque elas não vê outra saída, elas não vê outro meio de se recuperar e de continuar a sua caminhada ou a sua trajetória. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós entendemos que hoje nós podemos ter e como amanhã também nessa terra podemos não ter, mas que isso não vai impedir a minha e a sua caminhada para se chegarmos ao Senhor nosso Deus. Está vendo que maravilhoso é a palavra de Deus? Por isso não devemos se conformar com este mundo, mas sim que nós devemos se alicerçarmos cada vez mais na palavra de Deus e procurarmos se apresentar diante dele irrepreensível, um coração alegre, reto, para que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim que nós venhamos seguir em frente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e gloriosa. Você que ainda não é inscrito nesta página Experiência da Bíblia, se inscreva para você receber os próximos vídeos. Se você está assistindo pelo canal no YouTube, não deixe de se inscrever também aqui no nosso canal Experiência da Bíblia. Eu sou o irmão Naldo Vieira e esta foi mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.